Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Resolvi gravar esse vídeo. Eu recebi um feedback muito legal com relação ao vídeo que eu gravei sobre as matérias básicas. Essa metodologia que eu acredito que seja melhor visando a sua preparação para concurso, em que você escolhe as matérias básicas para priorizar num determinado momento do seu estudo, principalmente esse momento inicial. Não adianta nada você pegar um edital e sair estudando ou dividir o seu tempo de estudo em todas as matérias do edital. Você precisa estudar com direcionamento, você precisa estudar com foco, você precisa saber quais são as matérias mais cobradas, o que vai ser mais exigido. Então, eu criei essa sistemática das matérias básicas, porque as matérias básicas vão ser elas que vão te dar essa base do seu estudo. A partir do momento que você consiga fazer esse material base, você vai ter muito mais tranquilidade para poder estudar outras matérias e aí sim dar um passo para outras matérias e aí complementar o seu estudo. Mas tudo isso tem que ser muito organizado e direcionado de acordo com a cobrança dos concursos. Então, resolvi gravar esse vídeo aqui só para mostrar como que é esta metodologia e eu separei aqui a metodologia de promotor de justiça. Analisando todas as questões, foram mais de 4.500 questões dos concursos de promotor e para poder fazer esse scout aqui, né, fazer essa análise dessas matérias mais cobradas e como que essa metodologia vai funcionar em relação a isso. Lembrando sempre que quando sair o seu concurso específico, vale muito e tem que ser feito isso. A gente tem, às vezes, preguiça de fazer isso, mas é muito importante que você leia o edital. Muitas vezes, alguns concursos já vai te dizer quais são as matérias, o número de questões por matéria, e aí você vai, nesse momento que sai o edital, obviamente, fazer uma revisão. É um momento de revisão. Por isso que agora é o momento de preparar esses materiais e preparar o seu estudo justamente para quando sair o edital. Mas não deixe também de ler o edital quando sair, porque o edital vai te dar informações importantes e isso pode ser fundamental para uma estratégia de revisão. Você montar uma estratégia de revisão a partir do edital, de acordo com ali o estilo de cobrança. Muitas vezes alguma carreira, alguma prova do MP vai, em razão da peculiaridade do Estado, vai cobrar uma determinada matéria que normalmente outro Estado não cobra. Então, tudo isso tem que ficar um pouco atento, são as especificidades da carreira. Mas como regra geral, a gente tem esse cronograma de estudo, tá bom? Então, quais são, enfim, as matérias básicas da carreira de promotor de justiça? Eu escolhi 6 matérias básicas da carreira de promotor de justiça e você vai perceber que são as matérias tradicionais: direito administrativo, direito constitucional, civil e processo civil, penal e processo penal. Inclusive, penal e processo penal aqui tendo uma incidência bem forte nas provas, tá? Penal e processo penal, só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu consigo achar, mais ou menos 13% e 13%, ou seja, em torno de 27% as duas matérias aqui, só essas duas matérias são 27%. Então, como é que você vai fazer isso aqui? Nós temos 6 matérias e a ideia é que você estude de segunda a sábado. Priorize um bom material de estudo. Isso eu já avisei. Priorize, pergunte para colegas que estão estudando, outros colegas que já estudaram. Quais são livros confiáveis para concurso que eu posso estudar? Priorize esses materiais. Antes de estudar qualquer material, faça uma leitura de 10 a 15 questões de concurso, de preferência da carreira que você escolheu, no caso, promotor de justiça. Então, pegue questões de promotor sobre aquela matéria, sobre aquele assunto. Existem sites que vão fazer esse trabalho para você, existem livros que já vão dividir essas matérias e essas questões para você, tudo bem? Faça isso, vai ser fundamental. Essa metodologia da questão vem primeiro. Olhar a questão primeiro antes de estudar. Não precisa querer acertar as questões, até porque você não ainda estudou. Então, é só ler as questões, isso vai despertar em você esse olhar para o concurso.
e aí você vai estudar aquele tema naquele dia e vai fazer um resumo desse tema. Você vai apontar ali os principais tópicos, você vai fazer o resumo, esse resumo vai ser fundamental no seu estudo, tá bom? Aproveite e verifique se o que você estudou, ele consegue responder aquelas questões anteriormente lidas. Volte para as questões, bata o olho nelas, não precisa olhar de novo, tudo de novo, mas bata o olho nelas e verifique. O que eu estudei, o resumo que eu fiz, contempla as respostas destas questões? Se não contemplar, é importante que você verifique o que está faltando, então, no seu resumo, o que está faltando no seu material. Por exemplo, um julgamento do STJ, uma súmula do STJ, que foi cobrada na questão e que não contempla ali naquele assunto que você fez o resumo, e aí você vai e completa o seu resumo. Esse resumo ele vai estar sempre vivo, sempre ativo. Você vai estar sempre mexendo nele, sempre atualizando ele, e ele vai ser o seu material de estudo. Não vai ter nenhum outro melhor material para você estudar. Vai ser ele. Então, essas matérias básicas que eu separei aí, essas 6 matérias básicas, né? Administrativo, constitucional, civil, processo civil, penal e processo penal, eles vão compor em torno de 63% da prova. 63% da prova objetiva e mais ou menos a mesma porcentagem da prova subjetiva. Então, fazendo um bom material, um bom resumo em relação a essas matérias, você estará já se preparando em torno de 60% da prova, tanto objetiva quanto discursiva. Então, não adianta a gente querer correr. Eu vou estudar, não vou fazer resumo, eu não vou perder tempo com isso, porque você vai estar se dando mal. Não adianta querer acelerar. Você tem que preparar um bom material, porque esse material você vai sempre revisar, você vai sempre estudar por ele, e ele vai ser o seu material de estudo a partir de então. Tá bom? Então, isso vai ser fundamental. Isso vai evitar que você compre novos livros. Todo ano tem que comprar um livro novo, né? Alunos me perguntam. Não, se você fizer o seu material de estudo, você só vai atualizar com os novos temas. Você só vai atualizar de acordo com os novos entendimentos. Professor, mas como é que eu vou saber os novos entendimentos? Como é que eu vou saber, na verdade, os novos temas? Você vai saber através das questões. Por isso é que, nesses dias de matérias básicas, reserve um espaço para ler questões também sobre os temas que você já fez revisão. Preciso fazer isso toda semana? Não necessariamente, mas pelo menos uma vez por mês, separe um tempo do seu dia. Então, no dia que, por exemplo, você está estudando processo civil, separe um tempo desse dia. Vamos supor que você tenha feito já resumo da parte geral e tenha feito resumos de recursos, por exemplo. Então, você vai ler questões sobre parte geral e ler questões sobre recursos, principalmente daquele ano que você está estudando, então as questões mais atualizadas, e você vai verificar se o seu resumo responde a estas questões. Se ele não responder, é porque tem alguma falha, tem alguma atualização que você precisa fazer dentro do seu resumo. Procure, pesquise. Hoje os sites têm comentários de questões, hoje nós temos livros com questões comentadas. A questão de livro, embora eu sou autor de vários livros nesse sentido, é sempre mais difícil de atualizar. Então, se a gente lança um livro em 2020, a gente só vai conseguir lançar outro em 2021. Então, os sites são mais confiáveis nesse aspecto em termos de atualização, ok? Só uma dica aí em relação a esse aspecto. Desta forma, você vai estar sempre atualizando o seu material, sempre atualizando o seu resumo, tá bom? Você sempre vai verificar isso. Bom, fiz o estudo, então, das matérias básicas, 60%. E aí, o que eu vou fazer com as outras matérias? Vamos lá. O que a gente tem, então, nessas matérias básicas, nós temos de 62 e 56 da prova discursiva. Veja que, mais ou menos, há uma correspondência de cobrança, tanto na prova objetiva quanto subjetiva. Se nós pegarmos as matérias secundárias, nós vamos ter o Código de Defesa do Consumidor, o ético ambiental eleitoral, quase 16% na prova objetiva e também 16% na prova discursiva. Então, o que você vai fazer agora, a partir de então? Fez as matérias básicas, você já tem o material aqui, está prontinho, está atualizado, maravilha. O que você vai fazer? Agora, depois que você fez esse estudo básico, nesse momento é que você vai partir para as matérias secundárias. Só nesse momento. Então, esquece
aquele estudo inicial, aquele cronograma, você separava todas as matérias, ainda que você reservasse mais horas para algumas matérias, mas que você colocava todas as matérias no seu cronograma. Você acaba se perdendo em relação a isso, você acaba tendo que comprar livros de todas as matérias, você acaba se perdendo com relação ao foco. Priorize as matérias básicas, tenha um bom resumo em relação a elas e faça atualização a partir das questões, beleza? Depois, você vai partir para essas questões chamadas secundárias. No caso de promotor de justiça, se nós pegarmos aqui essas 4 primeiras, a gente vai ter quase 16%. Então, se a gente pegar 16% com 62%, a gente vai ter quase 88%, não é isso? Não, 78%, ou seja, quase 80% da prova objetiva, a gente vai estar fazendo esse estudo. E aí, eu faço resumo dessas matérias secundárias, e aí vai de acordo com o seu perfil ou de acordo com o seu gosto. Se você conseguir fazer, melhor, lógico. Se você conseguir fazer resumo de todas as matérias, é o melhor. As matérias básicas são fundamentais, essa não abre mão de fazer resumo. As matérias secundárias, aí você pode ou fazer resumo delas, ou você adotar outras estratégias. Por exemplo, eu consegui uma boa apostila de um cursinho ou de um curso que aborda bem, que é bem focado para concurso. Ou eu tenho um livro muito direcionado para concurso, que é bem didático, bem direcionado, que vai, né, me ajudar. Ótimo. O que você vai fazer? Você vai pegar esse livro, vai marcar nele as palavras mais importantes, vai marcando nele o que te chama mais a atenção. É sempre bom essas marcações. E também vai atualizar esse material. Você vai atualizando esse material, lendo as questões, mesmo processo que você fez nas matérias básicas, você também vai fazer nessas matérias secundárias. A única diferença é que na matéria secundária, como eu disse, você pode ou não fazer resumo, vai depender do seu tempo, da sua disponibilidade, do seu perfil. Tem gente que não abre mão de fazer resumo. Eu gosto muito da estratégia do resumo. Só não pode abrir mão das matérias básicas. Ela é fundamental, você tem que fazer. Agora, com relação às matérias secundárias, você pode adotar essas estratégias. Eu vou ler só a letra da lei e a jurisprudência correlacionada. Eu vou perceber e vou pegar um livro, por exemplo, e vou anotar ali, ou vou circular os pontos mais importantes, de tal forma que eu consiga fazer uma revisão. O mais importante é que você consiga ter um material de revisão e, ao mesmo tempo, de atualização. Quando você faz o resumo, está perfeito. Você vai ter esse material de atualização, de revisão, está ali, fresquinho, do seu jeito, com a sua escrita, aquilo ali vai sendo fixado. Cada vez mais que você lê, cada vez mais vai ficar fixado. Agora, nas leis secundárias, você vai tendo que criar estratégias, ou seja, fazendo resumo, ou adotando leitura de livros que você entenda que seja bom, que seja de fato para concurso. Cuidado com o livro para concurso e não ser livro para concurso. Tem que ser um livro para concurso, porque ele vai te direcionar, ele vai te mostrar o que é importante, ele vai te apontar, por exemplo, a jurisprudência do STJ e do STF. Da mesma maneira que nas matérias básicas, você também vai ler as questões antes de estudar. Ler as questões antes, estuda, e aí verifica se aquelas questões respondem o que você estudou, ok? E, nesse caso, separe um tempo do dia também, quando você, por exemplo, for estudar direito do consumidor, uma vez por mês, uma vez a cada 1 mês e meio, pegue um dia, um horário, para poder ler as questões mais atuais, principalmente dos tópicos que você já estudou. Se você já estudou tudo, dê uma olhada geral, não são tantas questões assim naquele ano, né, depois que você começa a estudar, e verifica se o seu material de estudo está atualizado, está completo em relação a esse aspecto, tá bom? E aí você vai fazendo essa sistemática de ler questões antes e depois ler questões sobre aquilo que você já estudou para verificar se o seu material está atualizado. Bom, tendo matérias básicas com resumo e tendo esse material secundário que você vai fazendo, você vai cada vez mais tendo um ótimo material. Quando sair o edital, você não tem que pegar mais livro, você não ter que se preocupar em comprar livro ou deixar de comprar livro. Nesse momento é um momento de revisão. Aí, meu amigo, minha amiga, você tem 2, 3 meses só para revisar a matéria. Um material que você elaborou, um material que você tem. É o melhor material que pode acontecer, que você pode ter nesse caso. Você vai perceber que fazendo esse material, aquilo ali vai entrar na sua cabeça de tal forma que
aquilo ali já vai estar todos os esquemas que você fizer, todas as palavras que você colocar, todas as classificações, os conceitos, aquilo já vai estar tão fresco que você vai estar muito preparado para a prova discursiva, também preparado para a prova oral. Claro que na prova oral e prova discursiva, às vezes a gente tem que estudar algum tema ou outro com mais especificidade, dependendo da banca, mas aí é um trabalho específico para a prova discursiva, um trabalho específico para a prova oral. Mas a base do conhecimento é aquilo que você vai precisar demonstrar, você já vai ter ela muito forte, muito fortalecida. Então, no caso aí, só para terminar, eu sugeriria que você priorizasse essas matérias aqui, sobretudo o processo coletivo e improbidade, né, urbanístico, deixe talvez para depois, e aí você vai ter 6 matérias também aqui para fazer esse resumo ou essas anotações num bom material de estudo que você tenha. Sempre lembrando de ler questões antes e depois atualizar com as novas questões. E aí as matérias básicas, eu esqueço delas nesse momento que eu estou estudando as matérias secundárias? Não. O que você vai fazer? Você vai separar um dia na semana, tá? E aí você vai estudar ou rever o seu material de estudos básicos. Então, você lê as questões novas, verifica se está tudo ok e estuda de novo o seu material. De tal forma que as matérias básicas, que são 6, você a cada um mês e meio, se a gente pensar que você vai, numa semana, estudar uma matéria básica, mesmo no ciclo secundário, você estará estudando uma matéria básica, na verdade, revisando essa matéria básica a cada um mês e meio. A ideia é que você não perca contato com essa matéria e também atualize esse seu material. Vai ser um tempo que você vai atualizar com a análise, com a leitura das novas questões. Professor, mas aqui eu tenho 4 matérias, 6 matérias ou 7 matérias, você vai estudar tudo isso. Você não precisa estudar segunda a sexta, exatamente as mesmas matérias todos os dias. Você vai fazendo a sequência. Eu estudei segunda, estudei terça, estudei quarta, estudei quinta, estudei sexta, e aí no sábado, por exemplo, eu pego a matéria básica. Na segunda-feira eu começo com improbidade, terça-feira urbanístico, volto para CDC, quarta-feira CDC, quinta ECA, sexta-feira ambiental. Sábado, pego a matéria básica, volto na segunda-feira, pego eleitoral, processo coletivo, terça-feira, improbidade quarta-feira e por aí vai. Ou seja, nesse ciclo aqui, você não precisa ter, obviamente, cada dia uma matéria específica. Você vai seguindo os dias. O que é importante é, reserve um dia específico. Pode ser um sábado, pode ser uma segunda, pode ser uma terça, enfim, qualquer dia da semana, mas tem que fixar esse dia como o dia que você vai estudar, ou, na verdade, vai revisar a matéria básica. Então, concluindo, primeiro, você vai só pegar a matéria básica, fazer resumo delas, ler questões antes, ler questões depois, atualizar o seu material. Acabou esse ciclo de estudos, você já fez todos os resumos desses materiais. Você passa para o ciclo secundário. Esse ciclo secundário, você vai estudar essas matérias com menor incidência, e aí, dentro desses estudos, dessas matérias secundárias, você reserva um dia para revisar, estudar o seu material de estudo. Você não vai estudar mais livro, vai estudar o seu material de estudo e ler as questões mais atuais para verificar se o que está sendo cobrado está dentro do seu material de estudo. Então, a cada um mês e meio, você vai revisar o seu material básico. Tá legal? Bom, é isso com relação à prova de promotor de justiça. Basicamente, é essa estrutura de estudo que eu acho que você precisa e que seria o mais adequado aí. Legal? Um grande abraço, fique com Deus e siga em frente nos estudos aí, porque 2020, 2021 vai ter muito concurso e você precisa estar preparado. Tá legal? Um grande abraço.